Vamos para mais uma correção no dia. Hoje é 22 de abril de 2024. Vamos começar pelo mini índice. Hoje a gente teve o preço que no dia anterior a gente teve essa alta, né? Onde posteriormente o preço, no pregão anterior, onde posteriormente o preço acabou deixando um contexto corretivo mais complexo no dia anterior, aqui nessa região, onde a gente teve inclusive a confirmação dessa bandeira com o pullback pós-rompimento. Na sequência, no dia de hoje, a gente teve a abertura em gap de alta, testando a região de máximo do dia anterior, não se sustenta, entra forte pressão de venda, onde posteriormente nós temos a correção dessa perna de venda aqui, retomando venda, retomando a movimentação baixista, onde a gente podia ler esse contexto como um possível pivô, onde aqui nós temos a confirmação desse pivô. E antes da confirmação desse pivô, a gente teve um pullback escondido aqui nessa região, ancorado pela média móvel de 9. Talvez uma venda aqui, sim, só que a gente tinha uma 200 ascendente bem próximo, então assim, já é contexto de abortar a operação, de anular essa possível operação. Apesar disso, nós tivemos o preço cravando na região do primeiro alvo do pivô, a gente fazer esse espelhamento aqui, que também era a região de 200 ascendente, no qual a gente vê posteriormente o preço reagindo em cima das médias aqui. O preço deixa 4 períodos aí de indecisão, onde na sequência entra uma pressão de compra para talvez uma compra mais agressiva, visando a própria defesa em cima dessa média móvel de 200 ascendente. Houve continuidade aqui nessa região. Nós temos um claro contexto de correção. A gente tem aqui volume em queda, candles em queda também, onde o preço já trabalhava acima das suas médias móveis, onde aqui eu vejo um ótimo gatilho comprador visando a confirmação desse pivô. Então a gente trabalharia um alvo por antecipação. Feita a compra, foi ativada, a gente tem esse alvo mais para cima. Não foi de imediato, porém também não nos topou, porque nosso stop estava aqui embaixo. Na sequência, entra a pressão de compra, onde aqui eu vejo uma nova compra, tanto aqui quanto aqui. Nós temos um pullback escondido aqui, um pullback pré-rompimento da confirmação desse pivô macro. Compra, a gente tem o preço aqui cravando na região do primeiro alvo, onde a gente espelha para cima, a gente tem o preço cravando na região do segundo alvo do pivô. E basicamente foi isso o dia de hoje. Na sequência nós temos o preço apenas dentro de uma correção mais complexa, uma correção de bandeira, onde chega a testar 38.2 dessa perna de alta macro do dia. Mas se a gente trabalhar essa perninha de alta aqui, a gente vê que o preço deixou um teste na região de 61.8, onde posteriormente no final do dia a gente tem a confirmação dessa estrutura, onde se tivesse mais pregão talvez retomaria a alta, deixando o fractal maior, onde nós temos aqui o preço, um alinhamento de médias, né, o preço deixando um pullback em cima das médias, onde eu vejo um gatilho de compra aqui, ou talvez aqui por antecipação, onde a gente tem a confirmação dessa bandeira. Só que, como era no final do dia, então fica um pouco complexo, um pouco difícil fazer essa entrada, mas houve cenário. E basicamente foi esse o mini índice de hoje. Já aqui no mini dólar a gente teve o que? A gente tem o preço aí abrindo praticamente sem gap aqui nessa região. A gente tem uma agressiva movimentação no primeiro período, onde na sequência vale ressaltar que o preço fechou dentro de uma correção no dia anterior, né? O preço se mantém a priori dentro dela, ela é perdida, onde na sequência nós temos a região de 50 ascendente servindo de suporte, que também era a região de 1.8 dessa perna de alta até o momento. Logo na sequência nós temos o preço entregando uma perna de alta, onde o preço já negociava acima das médias móveis, deixando um pullback em cima das mesmas, com ancoragem das médias móveis curtas, onde a gente tinha um possível gatilho na superação dessa máxima. Aqui a continuidade, só que na sequência nós temos aí a própria região de máxima do dia servindo de resistência para o preço, onde nós temos o preço brigando aqui nessa região, onde eu vejo um ótimo gatilho vendedor aqui nessa região, um gatilho vendedor por falha de compra na rompimento dessa máxima. Pega nossa ordem, não há continuidade de imediato, onde nós temos aqui
agressiva movimentação vendedora. Eu vejo aqui talvez um gatilho se o preço fechasse na região de mínima, mas aqui a gente tem uma sombra, caso não fosse feita essa venda. Entra a pressão de venda, perde a região de mínima no dia. Após perder a região de mínima no dia, o preço posteriormente ele vem aqui e deixa um pullback nessa região. Não só um pullback, onde a gente tinha também a formação de um triângulo descendente. Nessa região aqui eu vejo um ótimo gatilho vendedor na perda dessa mínima, trabalhando com stop aqui mais acima, porque foi o teste na região de troca de polaridade, onde a gente tinha a junção das médias móveis também, as médias móveis curtas. O preço seguro em primeiro momento na região de mínima do dia, onde na sequência nós temos aqui um rompimento das médias, só que não houve continuidade, entrando forte pressão de venda, aqui talvez um gatilho também, onde aqui a gente já tinha essa visão dessa estrutura de triângulo descendente, e até onde a gente sabe, o triângulo descendente é uma estrutura baixista. Então, feita a venda, nós temos a entrada de pressão de venda, confirmação da estrutura, nós temos o preço atingindo a região do primeiro alvo, do espelhamento dessa alta aqui, primeiro alvo do espelhamento, joga para baixo, foi perdido, segundo alvo do espelhamento que é cravado aqui nessa região. Na sequência nós temos o preço aí deixando novamente um triângulo descendente, onde aqui seria visando o momento vendedor do dia, venda nessa perda, porque foi um teste na região de médias curtas, onde a gente tem um alinhamento das médias também, onde aqui ocorre a confirmação, talvez um gatilho aqui nessa região também, só que a gente tinha uma baixa volatilidade aqui, lá pelos 4,5, então assim, não é tão fácil fazer essas vendas, mas houve contexto para venda. Feita a venda, a gente tem a confirmação da estrutura, onde o preço posteriormente crava na região da estrutura para baixo, 100%, e se mantém ali mesmo. Então a gente teve um mini dólar aí basicamente descendente o dia todo. Na verdade, a partir das 11 horas ali, bem descendente, se mantendo abaixo das médias móveis curtas, incluindo a 20, que a 20 não foi rompida em nenhum momento. E basicamente foi isso, o mini dólar de hoje.